Bom dia a todos, obrigada pela presença. Eu fiz aqui uma proposta de roteiro para a gente tentar seguir, não é super obrigatório, mas só para a gente pensar aqui uns blocos, né? Então, pensei da gente começar pela proposta que a MEC trouxe, discutir um pouco desses pontos, ver o quanto eles são válidos para todo mundo ou não, o que vocês acham disso e o que a CVM já acatou, o que a CVM acha no geral, o que pretende acatar, enfim, eu sei, Luciana, que tem todas as reservas aí do que pode ou não falar, então você fica à vontade para poder compartilhar o que for possível, né? Eu pensei desse ser um primeiro bloco, depois a gente discutir um pouco a questão das plataformas online propriamente ditas, os pedidos públicos de procuração, por que eles não estão sendo tão usados como poderia, a questão do ativismo dos investidores, do engajamento, os investidores estrangeiros que participam tão pouco. Então, a gente tentar mais essa parte da participação, né, das assembleias como um instrumento ativo de democracia societária ou não, né? E aí, para a gente fechar um pouco das previsões para a temporada desse ano, aí eu tenho ouvido bastante coisa nesse sentido, de que parece que esse ano promete aí nas assembleias, então se puderem adiantar um pouquinho do que mais aí também vocês investidores e o resto do pessoal também comentando o que a gente tende a ver na temporada desse ano, tá bom? Então, enfim, para começar, Mauro, eu pensei de você começar contando um pouquinho para a gente, assim, resumindo um pouco do que foram as propostas, dos objetivos de vocês. Acho que antes de falar da proposta, o legal é falar o porquê da proposta. Né? E a MEC partiu de uma realidade que é o seguinte, a gente precisa dizer que o sistema brasileiro ele é diferente do que acontece em outros países. O que não quer dizer nem melhor nem pior. Em algumas coisas é muito melhor, em outras coisas é muito pior. Né? Mas a consequência disso é que, por ser um sistema diferente, muitas vezes os sistemas não conversam entre si. E isso causa um problema crescente conforme você aumenta o grau de institucionalização da base acionária das empresas. Né? Só para explicar o que eu quero dizer por isso, você tem uma situação limite de uma empresa sem acionista controlador, onde a base é quase toda institucional, mas mesmo nas empresas com controlador, cada vez mais, conforme você aumenta a poupança interna, previdência, etc., você vai ter as instituições como proprietárias. Nesse cenário, é fundamental que os proprietários consigam ser proprietários responsáveis, exercendo seu direito de voto. Muitas vezes eles não exercem, essa é uma outra discussão que a gente pode aprofundar um pouco também, mas muitas vezes eles querem exercer e não conseguem. Né? E é nesse sentido que a gente veio trazer essas sugestões. Elas partem da experiência dos associados da MEC numa série de situações e partem das próprias evoluções que a CVM já colocou na rua, notadamente a Instrução 481. Que foi um avanço fenomenal, mas que na realidade acabou não atingindo talvez plenamente o objetivo de facilitar a participação à distância. Né? Essa discussão foi muito incentivada quando a própria CVM nos convidou para um debate sobre o voto à distância, né? E esse evento, não sei até que ponto a gente pode comentar um pouquinho sobre ele, mas você pode comentar. Eu posso comentar? Ele está livre para comentar. Também não saber, gente. Se alguém em algum momento falar alguma coisa que não quiser que saia, enfim, a gente tem que cortar as coisas depois, tá? Não é porque está gravando que vai sair de qualquer maneira. Então, a gente saiu daquela reunião com um consenso, né, de diversos participantes do mercado, e tinha uma diversidade bastante boa lá dentro, que votação à distância não necessariamente significa um aparato tecnológico maravilhoso para você ter votação real-time no computador aqui, que nem jogos de guerra. Não é isso. Né? É a capacidade de você ter a livre circulação de ideias, de propostas, de votos, de uma maneira tempestiva, né, sem obstáculos, para aquele cara que está sentado em Londres ou em Natal consiga enviar as suas instruções de voto como se presente estivesse. Né? Isso envolve também o próprio processo de representação do acionista, que ainda é muito burocrático. Né? Então, com base nessas discussões, a gente veio para dentro de casa, fez o nosso dever de casa e resolveu propor algumas alterações que envolvem desde alterações na Instrução 481 até outras ideias, né? Algumas que inclusive a CVM já se adiantou no ofício circular número 1 da CEP, né, que foi um documento muito importante, acho que a gente vai discutir aqui. Infelizmente eles publicaram no dia que a gente aprovou na diretoria o documento, então a gente não pôde refletir isso.
mas alguns passos importantes já foram dados, mas existem outros, né? Outros, inclusive, que a gente deu uma provinha de outras discussões que estão em andamento dentro da MEC, como uma discussão técnica a respeito dos ADRs, como uma discussão a respeito do artigo 291 da lei, que permite a CVM reduzir determinados percentuais. Em suma, é uma série de iniciativas que visa isso, que a gente torne a Assembleia um evento relevante, onde as vontades dos acionistas possam ser efetivamente colocadas para a companhia. Esse é o objetivo final. Eu vou pegar só um ganchozinho do que o Mauro falou, aproveitando a presença da Luciana aqui. Você vê que quando a lei foi concebida, para a gente entender essa lógica, eu acho que o voto é um direito do acionista perante a empresa, e não o contrário. Dito isso, quando a gente pensa a dificuldade que é, do jeito que a norma está escrita, o acionista, para votar, tem que ter presença física, e a presença física é onde a empresa estabelece a sede. Então, eu que comprei uma ação da Randon, para eu exercer o meu direito como acionista, eu tenho que ir a Caxias do Sul, para eu dizer para a empresa que eu sou eu, e eu poder botar o meu voto quando eu comprei aquela ação que já estou sujeito por isso para mim. Então, tem uma inversão de parâmetros, que o direito é do acionista perante a empresa, e não da empresa perante o acionista. Então, para votar, o cara tem que confirmar que ele é ele, apesar de ele estar no livro, e ele tem que ir onde a empresa manda ele. Então, se eu quiser votar na Assembleia do Banco do Estado do Sergipe, que tem capital aberto, tem que pegar um avião para Aracaju, manifestar meu voto quando todos os acionistas de qualquer empresa que a gente falar estão no Rio, São Paulo, Minas, nas grandes capitais. E quando a empresa faz uma oferta pública e pede seu dinheiro, não pede para você ir para Aracaju, né? É isso, não tem aqui em São Paulo. Você rapidinho você faz a TED, né? É para pegar o dinheiro, ela pega na Faria Lima, para pegar o voto, ela pega na Aracaju. Luciano, não sei se é legal você comentar um pouquinho já o que você achou dessa proposta do Mauro, até se quiser entrar, talvez em alguns termos. Desculpa, da MEC, claro. Enfim, o Mauro foi o porta-voz da proposta. Se você quiser até entrar em alguns pontos mais especificamente, por que vocês já acataram alguns e vocês pensam em acatar outros? Então, eu acho que a gente está num processo de evolução, né? A 481 só surge, a lei existe desde 1976, ela tinha uma ordem para a gente regular, por exemplo, o proxy, e a gente nunca regulou, a gente foi fazer isso em 2009, e não é sem razão, é que antes não existia demanda e depois começou a haver a demanda. E é óbvio que nada que você faz sai perfeito, e a gente tem aperfeiçoado, tem olhado para o mercado e para a dinâmica do nosso mercado e visto como a gente pode melhorar a 481. Eu acho que essa conversa que eles tiveram no ano passado, ou retrasado? Passado. Então, foi super importante, porque tinha uma minuta sendo debatida, cheia de novas obrigações que estavam incomodando muito a CVM, né, porque voto assembleia virtual, voto eletrônico, a CVM não regula as 10 maiores empresas do Brasil, a gente tem lá um estoque de 700 companhias. Se você exigir uma coisa super sofisticada, você tem certeza que 90% não vai conseguir cumprir, e não é porque má vontade ou mau caráter ou alguma coisa assim, é porque por causa das dificuldades da dinâmica da própria empresa. Então, a nossa perspectiva é sempre um pouco mais ampla, assim, a gente está regulando o mercado todo e não e não o topo da pirâmide. E o que saiu de lá, olha, a gente precisava resolver os problemas que a gente já tinha. Essa alteração de 2010, tudo bem, é bacana, etc., mas os problemas que a gente já tinha são mais importantes. E aí a gente voltou para trás com tudo. Então, vamos tentar resolver os problemas que a gente já tinha. Tem algumas coisas que são operacionais mesmo, né, que vão depender de alteração da lei. Eu não consigo, eu sinceramente, a gente já olhou para a questão de várias maneiras, mas está escrito na lei que para votação em assembleia a procuração tem que valer só por um ano. E está escrito no Código Civil que a procuração de um documento para ser válido no Brasil tem que ser notarizado, consularizado e registrado, tradução juramentada. É uma burocracia que não faz sentido nos dias de hoje. A CVM está totalmente em linha com tudo isso. O problema é ultrapassar as questões legais e estruturar alguma coisa que dê segurança jurídica para as companhias e para os investidores. E é com esses conceitos que a gente tem que trabalhar, mas não é fácil.
Eu, sinceramente, acho que é muito pouco provável que a gente consiga ignorar o fato que a lei fala que só vale por 1 ano. E a gente vai ter que buscar uma alteração legal, porque isso já facilitaria imensamente. Se você tem que fazer uma vez, se você compra a ação da companhia e faz uma vez o processo de passar uma procuração, você continua acionista por 10 anos, você não vai repetir o processo. Ainda que o processo do Código Civil seja um processo mais burocrático, você não vai repetir o processo. Ou se não, tirar da lei a exigência de que o voto tem que ser exercido por um procurador. Para efeito de receber o dinheiro, o custodiante do papel é bom o suficiente, né? O Citibank sempre fala para mim, mas eu recebo o dinheiro do cara que é... Sabe, eu ponho a mão na grana, por que eu não posso passar uma procuração? Então, assim, tem uma série de entraves, mas não é falta de vontade de ultrapassar esses entraves, é ultrapassar com uma segurança jurídica e um debate de quais são as consequências. Se a gente abrir mão desse processo burocrático, a gente está perdendo algum nível de segurança. Eu acho que provavelmente algum nível a gente vai estar perdendo, mas não mais do que o benefício de todo mundo poder votar quando quiser. Mas é um processo de construção. Desculpa, não posso falar. Eu só queria ajudar um pouquinho a Luciana nessa parte legal, que é muito chata, mas que realmente a gente não tem como fugir. Acho que, como diz o ditado, eu não posso concordar mais com você, né? Porque realmente essa questão da sede, essas questões todas que a gente tem, mas está tudo na lei, né? A gente não pode esquecer. Aí quando você pensa, tá lá, tem o artigo 119 da lei que diz que tem que ter um cara aqui no Brasil para receber citações. Então, esse cara poderia ser o que vai lá votar na Assembleia também. É que a gente tem várias mãos dessa discussão, né? Então, eu acho que todos os aspectos, eu não conhecia com detalhe todos os itens da proposta da AMEC, mas, enfim, de modo geral, é evidente que todas elas fazem todo sentido para o que a gente está falando de um mercado muito mais amadurecido hoje, com uma visão muito diferente, né? Porque quando eu comecei, eu falei isso na outra vez, o Nelson falou, e eu então, quando eu comecei a advogar em 1980, o nosso mercado era outro, o mundo era outro, as sociedades eram outras, né? Então hoje você tem um mercado, de modo geral, muito amadurecido, com muito mais profissionais. Agora, tem coisas que realmente a CVM não tem como ultrapassar, porque é a lei societária está lá, né? Você pode, aqui eu estava vendo, achei interessante essa questão da menção que vocês fazem aqui da resolução do Banco Central, uma questão que trata especificamente do mercado de câmbio, né? Que você poderia tentar fazer, por analogia, fazer a mesma coisa na questão da representação, mas você esbarra não só na Lei 6.404, como no Código Civil. Então, essas questões todas, elas vão ter que realmente ser tratadas na medida em que, em alguns pontos, só se você mudar a lei. Eu não vejo outra alternativa. Desculpa, Guilherme. Não, mas deixa eu pensar o seguinte, eu mesmo vou questionar se o que eu vou dizer acrescenta alguma coisa ou não. Até porque eu sou muito mais um prático no setor do que eu entendo as consequências, eu não entendo a lei, não estou odiando tudo, acho até meio chato. Só você acha? Bom, mas dito isso, é o seguinte, minha visão como investidor, como participante dessas coisas, é que o ambiente regulatório... Primeiro, eu sou um otimista em relação ao ambiente regulatório brasileiro. E eu tenho certeza que isso aqui é parte das razões pelas quais eu sou otimista. As pessoas estão, sim, discutindo. E eu diria que o ambiente regulatório está muitos anos na frente, na minha opinião, do que as práticas. Ou seja, se alguém tem que ser culpado das coisas não andarem bem, são os acionistas. Não é um ambiente regulatório, na minha opinião. Mas o ambiente regulatório pode ser melhorado? Pode, vai, deve ser melhorado. Mas eu estou cansado de ver exemplos horrorosos do outro lado de falta de exercício. Centenismo absoluto. Centenismo absoluto. Não, até coisas. O Milor Fernandes dizia que, como tem imposto de importação de produto, devia haver sobre costumes. Eu diria que parte desses costumes é porque as sociedades no primeiro mundo, elas são, digamos, mais desenvolvidas, têm costumes mais firmes, e, portanto, as pessoas podem se dar ao luxo
de ignorar um pouco, porque é toda uma moral mais rígida, não sei o que. Você não precisa muito ir lá, porque as coisas vai deixar que as coisas andam bem. Assim. Eu era do Conselho do Submarino e me lembro que vinha um cara de Citibank, lá dos Estados Unidos, com procuração que representava, ou dois caras, não lembro, dois, somados eles representavam 65% da companhia, e eles vinham a São Paulo para registrar a abstenção. Você está brincando? Você paga uma passagem, você é executiva, se não for primeira, você paga uma passagem de uma hora para cá para dizer isso. Você não quer ser abstenção? Não, mas porque a lei é americana, você votar na eleição desse cara, vai que esse cara faz uma besteira, não sei o quê. Então, 65% da companhia vinha para registrar que absteve. Não é a favor, nem contra, e se absteve. Então, eu diria que as práticas, e aí sim eu acho o papel da MEC é super importante, porque essas coisas têm que estar mais na cabeça dos investidores. A regulação, que bom que ela acompanha, mas eu acho que ela está muito na frente. Aliás, deixa eu aproveitar, só pegar o gancho que o Guilherme falou. Todos nós sabemos hoje, essa turma está por aí ainda, quer dizer, todo mundo que representa fundo hoje, não que você possa ter muita flexibilidade numa Assembleia, mas dentro desse espírito de dizer, olha, a Assembleia tem que ser mais participativa, esses caras, como eles já vêm com orientação de voto pronta, muitas vezes todo mundo está de acordo em fazer alguma modificação rápida na Assembleia, evidente, tudo dentro da ordem do dia, não, né? Mas você não pode. Por quê? Como ele já tem a orientação de voto, quer dizer, ele não tem como ajudar essa mudança, que às vezes poderia ser interessante. É importante o seu ponto, Guilherme, acho que é isso mesmo. Agora, essa é uma realidade do processo internacional de proxy voting. Isso não tem jeito. Que é uma preocupação global. A SDN tem uma discussão séria sobre isso, e que talvez consiga se mudar em algum momento, mas a gente tem que viver com ela por enquanto. Né? Então, eu concordo plenamente com o Guilherme. Tem mais dever de casa a ser feito pelos investidores do que pelo regulador. Mas não quer dizer que então o regulador fica do saco. Né? Então, eu acho que eu acho que é importante a gente tentar adaptar uma coisa a outra, para que essas discussões de voto, pelo menos, venham de uma maneira consistente, reflitam de fato a vontade do investidor. Né? O que não está acontecendo, e não é só o investidor local que tem que fazer um dever de casa maior, o estrangeiro também. A gente está envolvido num processo agora onde investidores estrangeiros de primeira grandeza estão aprendendo determinadas características dos ADRs que eles mesmos detêm. Né? E isso vai inspirar esse estudo que a gente está fazendo sobre ADRs, que deve trazer sugestões para vocês também, sobre a regulamentação dos ADRs. Né? Eu vou dar uma sugestão para vocês. Você falou que vocês voltaram no tempo para fazer coisas que já deveriam ter sido feitas. Em 1999, a CVM fez uma instrução dizendo que iria aprovar os programas de ADR cujas empresas se comprometessem a convocar assembleias com 15 dias de antecedência. A lei fala 15, né? Mas a instrução é de antes da 10.303. Então, quer dizer, já havia uma preocupação em dar mais elasticidade ao prazo de convocação, que foi suplantada pela legislação e não é suficiente. Se você pegar o contrato de DR da Petrobras, o Bank of New York só se compromete a passar para os investidores o que ele receber 30 dias antes. 30 dias? Quer dizer, e aí, se você tem uma convocação feita em 30 dias, ou seja, se a empresa ainda faz esse bonito, né, de então se adaptar ao prazo do ADR, todas as prerrogativas da 481 que permitem eventualmente influenciar nessas propostas que estão sendo mandadas, não dá tempo, porque no dia seguinte já é D-29, então o Bank of New York já não vai fazer nada. Né? Então, essa reflexão que a gente está provocando com essas sugestões que a gente colocou, por exemplo, né, entre outras áreas. Entrando um pouco mais nesse ponto, das medidas em si que vocês estão propondo, uma delas é essa questão do prazo, que eu acho que no fim é um problema mesmo, né? Quer dizer, o prazo que existe hoje não dá tempo de os acionistas se articularem, inclusive indicar os seus candidatos, ou fazer com que esses candidatos sejam conhecidos de todo mundo, né? E aí eu acho que era interessante, Gilsomar ou Gilson? Isso, chama de Maia, né? Maia? Maia, bom, certo, então você falou. Acho que é interessante se você puder contar um pouco como é que é da dinâmica da empresa, a história do prazo de convocação. Como é que vocês fazem hoje? Vocês convocam com 15, convocam com mais? O que vocês acham de convocar com mais tempo? Como é que funciona? Os 15 dias, no caso, se aplicam as assembleias extraordinárias, né? Gerais extraordinárias. A GEOL tem os 30 dias de prazo já, em volta.
No nosso caso, especificamente, no caso da TOTS, até essa questão de presença de acionista é algo assim, um pouco complexo para a gente, porque desde o início, quando a empresa se listou em 2006, a gente nunca teve um bloco de controle. A empresa nunca teve um cor de acionistas, não tem uma figura do controlador de fato. E a gente tem um free float na casa de 70%, e desse free float sai quase 90% de investidores institucionais estrangeiros. Então, como a gente precisa atingir um quórum qualificado, digamos, de 2/3, é difícil, é bastante difícil. Tem conseguido? Olha, estou na companhia há 7 anos, eu me recordo de 2 oportunidades. Que a gente conseguiu atingir os 2/3 numa primeira oportunidade. Então é bastante complicado e na maioria das situações em que a gente precisa de um quórum qualificado, a gente tem que ir para uma segunda convocação.